Oi, eu sou a Lohane. Prazer em te conhecer. Se você chegou nesse vídeo, muito provavelmente a sua vida deve estar caindo em uma espiral de coisas urgentes para fazer. Notificações para responder, cobranças para entregar, expectativas que você precisa alcançar. E isso provavelmente está te desgastando e está te deixando com uma sensação de vazio extremo. E é por causa disso que eu tô fazendo esse vídeo. Comecei a pesquisar sobre a questão do imediatismo. O que leva a gente a tentar resolver tudo para ontem? Por que a gente tem que estar sempre tentando atingir expectativas quase que irreais para conseguir se sentir melhor ou conseguir se sentir útil? Por que às vezes a gente nem começa alguma coisa que a gente quer muito fazer? Porque às vezes o resultado disso vai demorar demais. E aí você acaba se desmotivando e não faz. E você acaba entrando num looping de energia baixa, onde você não tem motivação para fazer as coisas, porque simplesmente às vezes o resultado delas vai demorar demais. Nem tudo que você quer você pode ter na hora, do jeito que você quer. Então você acaba não fazendo, acaba entrando num comportamento de inércia, o famoso deixa a vida me levar. Foi tentando trabalhar esse comportamento em mim que eu descobri um livro chamado Long Path, O Antídoto para o Imediatismo. E eu confesso que esse livro me virou de cabeça para baixo. Ele muda a nossa perspectiva sobre a questão do longo prazo e do curto prazo. Então eu senti de compartilhar com vocês esse estudo em formato de reflexão, porque eu sei que tem muita gente passando por isso, e eu queria ter como se fosse uma conversa íntima que eu tivesse com os meus amigos. Eu vou procurar estudar um capítulo por vídeo, e eu acredito que os capítulos são muito interessantes, estão muito ricos de informação. Eu indico que você também possa comprar esse livro. Existe a versão física e a versão digital. Eu acredito que os ensinamentos desse livro podem mudar a sua vida, mas se você integrar esses conceitos e essas práticas no seu dia a dia. E aí mesmo a gente começa a combater o imediatismo. Não vai ser uma coisa que vai mudar a sua vida do dia para o outro. Vai depender de você. E vai depender de mim também, porque eu também estou nesse exercício. Bora juntos? O primeiro capítulo, ele basicamente explica o que é o termo do Long Path e por que a gente precisa dele. Long Path é um conceito que significa o caminho longo, o caminho mais longo, longo prazo. Então eu acho que eu posso utilizar aqui para não ter que ficar falando o termo toda vez, que é o caminho do longo prazo. Esse é o conceito que o autor utiliza para explicar a ferramenta mental que a gente pode desenvolver de mudar o nosso pensamento do curto prazo para o longo prazo. A gente vive num mundo em que as atualizações são constantes. Então, sempre existe uma notificação, uma atualização de notícia, uma informação nova. E esse bombardeamento de informações acaba afetando o nosso nível de cortisol, de modo que ele aumente ao ponto de nos colocar no modo luta ou fuga. E o problema da nossa sociedade atual é que este gatilho de curto prazo é acionado constantemente, todos os dias, a todo momento. Então, o caminho de longo prazo ajuda você a aliviar essa resposta de estresse, ansiedade, de preocupação com relação a esses gatilhos que a gente recebe todos os dias. Nosso cérebro tem a tendência instintiva a tentar eliminar qualquer tipo de ameaça que esteja acontecendo no momento. Então, o que a gente faz? A gente desconsidera todo o contexto geral do que está acontecendo naquele momento e tem uma resposta de curto prazo, ou seja, o que eu posso fazer para eliminar essa ameaça o mais rápido possível, para que eu consiga seguir adiante de forma segura. Um exemplo interessante que ele dá no livro é que ele sai para jantar e ele tem 3 filhos. Quem tem criança sabe, quando a gente vai num local diferente, as crianças têm muita informação, muitas coisas diferentes que estão acontecendo, muitas pessoas, e elas acabam ficando agitadas. Então ele disse que para ter um jantar mais tranquilo, ele pensou em dar o telefone para a criança com um desenho para que ela pudesse assistir e ficar quietinha ali. Essa é uma resposta de curto prazo. Por quê? No curto prazo, a criança realmente vai ficar ali assistindo o desenho dela, vai ficar entretida, ele vai conseguir ter um jantar tranquilo e não vai se estressar com criança ali, andando pra lá e pra cá, tendo que proteger a criança de qualquer ameaça que possa aparecer. Mas, ao mesmo tempo, o que isso pode gerar a um longo prazo? E se todas as vezes que ele sair, ele tiver que dar um telefone na mão da criança para ela poder ficar quieta? O que isso vai gerar no cérebro dela a longo prazo? O que isso vai ensinar para ela sobre recompensa a longo prazo? O que isso vai gerar nela de dependência digital?
Então ele chama atenção para a gente ter cuidado com o que a gente escolhe para resolver os problemas de forma imediatista. Porque uma vez ou outra não tem problema. Só que a nossa tendência é sempre fazer a mesma coisa. E este hábito pode se tornar algo muito degradante, não só para você no futuro, mas para as próximas gerações. Se você esquecer o passado, não terá futuro. Tudo o que acontece amanhã começou ontem. Então, de certa forma, com a nossa mentalidade de curto prazo, nós conseguimos tocar apenas a superfície dos problemas. E a gente geralmente não aborda os problemas na sua raiz. Para superar o sentimento de impotência que a gente pode desenvolver por às vezes não conseguir resolver um problema complexo, o nosso cérebro pensa em respostas ou soluções imediatas, rápidas, de curto prazo. Porque aí a gente consegue lidar com esse sentimento de impotência. De certa forma, resolvemos aquilo naquele momento, mas não quer dizer que o problema nunca vai voltar. Então, o que a gente pode fazer para desenvolver essa capacidade de pensar no caminho de longo prazo? A nossa conexão com a nossa emoção, intuição e a nossa capacidade de visualização do futuro. E o que é isso, basicamente? É você conseguir se conectar emocionalmente de forma tão intensa com o seu futuro, a ponto de você sentir que você já está lá. E aí, essa sensação, todas essas emoções que vão surgir com essa visualização do seu futuro, é que vai te motivar a alterar os seus comportamentos do passado, ou seja, do agora. É interessante porque a gente pode ver uma coisa completamente contrária de grandes players do nosso mundo hoje em dia com relação ao futuro. Seja ele um futuro ambiental, político, social. Muitas ações que poderiam ser tomadas hoje para o bem-estar das pessoas no futuro não são implementadas, porque esse futuro ainda não está aqui. Esse futuro não existe. Então, automaticamente, ele não vota, ele não compra, ele não doa nada. E se isso não tem um retorno imediato, por que então que eu vou investir em algo que eu não tô vendo? Por que então que eu vou investir nisso? Se não me paga, se não doa nada pra mim e se não me afeta imediatamente. Nós tendemos cada vez mais a marginalizar nossos sentimentos, ou seja, colocar eles de lado. A gente não considera a nossa intuição ou a nossa emoção nas nossas tomadas de decisão. Porque temos ali no nosso inconsciente que nós precisamos focar somente na escolha racional, na mais lógica possível, geralmente a mais lucrativa, no curto prazo. Só que a gente não precisa escolher a racionalidade ou as emoções. A gente pode ter os dois combinados. A gente pode combinar a nossa lógica com a nossa intuição. E, na verdade, o autor defende que essa é a melhor forma de usar as nossas capacidades para nos adaptar às mudanças da nossa geração. Por exemplo, dentro de um relacionamento com seu parceiro ou sua parceira, você pode conseguir ganhar uma discussão apenas com a questão lógica, apenas racionalizando a situação. Mas, num longo prazo, colocando os seus sentimentos e principalmente os sentimentos do seu parceiro ou da sua parceira de lado, você acha que esse relacionamento vai durar muito tempo? E por que a gente precisa desenvolver esse tipo de mentalidade? Porque os nossos antigos hábitos já não estão funcionando mais. A nossa sociedade tem passado por atualizações constantes, melhor dizendo, transformações. Você tem ideia de que mais de 150 milhões de pessoas despencaram da classe média global em 2021? Ou seja, eram pessoas que há 4 anos atrás achavam que estariam numa situação muito melhor hoje. Só que hoje elas têm medo de que estarão numa situação pior daqui 5 anos. Mas olha que interessante, quando os sistemas estão nesse grande nível caótico, é quando eles têm a maior possibilidade de sofrer mudanças drásticas para melhor. Quantas pessoas se reinventaram naquela época em que a gente ficou isolado? Quantas pessoas pensaram numa forma diferente de se relacionar? Ou pensaram em uma forma diferente de gerenciar seus negócios? Ou até criar novos negócios? Muitas coisas novas surgiram desde então. Às vezes pode parecer que o que eu estou falando é muito descolado da realidade, mas não é. Você sabe quem você quer ser no futuro? Você sabe aonde você quer estar no futuro? Pode ser um futuro de daqui 2 meses, pode ser um futuro de daqui 5 anos, pode ser um futuro daqui 10 anos. Você já parou pra pensar nisso? Real. Tô te mandando a real, tô te perguntando sério. Você sabe exatamente onde você quer estar? Você sabe exatamente o que você quer ter? As pessoas com que você quer se conectar? Onde você vai estar morando? Com quem você vai estar? Para quais lugares você vai querer viajar? As pessoas que você ama ainda vão estar do seu lado?
Você sabia que uma pessoa que possui hoje 3 filhos, daqui 200 anos, ela pode ter cerca de 8.000 descendentes? Já parou para entender, então, o impacto das suas decisões hoje? A gente não precisa ir longe, a gente não precisa ver como isso que você está fazendo hoje vai afetar, às vezes, uma pessoa daqui 200 anos. Mas a gente pode ver como isso vai afetar você daqui 30 anos. Você acha que você não bebendo água direito como você faz hoje vai te ajudar como daqui 30 anos? Seu rim vai estar 100%? Você acha que esse estresse que você está passando hoje não vai te causar um Alzheimer daqui 30, 40 anos? Você acha que o seu sedentarismo hoje não vai afetar em como você vai envelhecer mal? Em como você vai ser uma pessoa idosa que precisa de ajuda para tudo, até para levantar? Hoje você sabe correr, hoje você anda conforme a rapidez que você quer, hoje você tem a capacidade de pegar qualquer objeto sem nenhuma preocupação. Mas e você daqui 40 anos? Hoje, você suportaria alguém te ajudando a fazer tudo até levantar? Não seria irritante? Às vezes a gente faz, pelo menos eu faço, o nosso vision board, né? O nosso quadro de sonhos das coisas que a gente quer alcançar nesse ano ou daqui 2 anos, né? E aí, geralmente, eu colocava coisas assim, eu quero perder 20 quilos, porque é uma meta que eu quero perder mesmo. E aí eu coloquei ali, utilizei uma inteligência artificial para poder me colocar lá com um shape bem bonito, de biquíni, toda gata. Falei, beleza, vou perder 20 quilos, coloquei essa foto no meu vision board. Eu ainda não desenvolvi a motivação, a mentalidade que eu precisaria para poder chegar nessa perca dos 20 quilos. Mas aí, quando eu comecei a pensar em como eu estaria daqui 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, ainda com esse peso, eu fiquei imaginando, poxa vida, a chance de eu desenvolver uma diabetes, ou desenvolver um colesterol alto, ou sei lá mais o que, é grande pra caramba se eu não mudar isso hoje. Então, às vezes, pra mim, serviria uma foto de como eu seria daqui 40 anos, toda acabada, capenga, xoxa, do que uma foto esbelta. Porque às vezes aquilo não me motiva tanto quanto o medo do que eu posso me tornar se eu não melhorar hoje. Deu pra entender? Então eu fiquei pensando numa forma de, às vezes, fazer um vision board de coisas mais específicas que eu preciso fazer com mais afinco, me mostrando não imagens do que eu vou me tornar se eu fizer certinho, mas imagens do que eu vou me tornar se eu não fizer. Bate forte, não é? Me fala aí, como é que você vai estar daqui 50 anos bebendo dessa forma que você bebe? Comendo fast food, adoidado igual você come. Não cuidando da sua saúde mental, esse estresse, esse burnout, essa ansiedade que o seu trabalho passa pra você. Daqui 50 anos, como é que vai estar a sua cabeça? Essa forma de pensar mudou muito como eu comecei a observar as coisas no dia a dia. Um hábito que eu já adequei à minha rotina é de fazer marmita para eu comer todo dia. Então, eu sei que a questão de alimentação eu já tô melhor. Agora, eu preciso melhorar a questão do exercício. Eu preciso melhorar mesmo. E eu já deixo até aqui um comprometimento público que vai me ajudar também a atingir essa meta aí de perder pelo menos 20 quilos. Pode cobrar, por favor, porque eu sou uma garota, uma jovem adolescente de 28 anos. E daqui a pouco eu vou querer engravidar. Só que com o peso que eu tô, eu não me sinto segura. Porque existem várias complicações que podem acontecer durante uma gravidez em que a mulher está acima do peso. Eu não estou falando que todas passam por isso, mas eu tenho medo de passar por alguma questão que possa prejudicar o bebê. Então, isso no momento é o que está me motivando a perder peso. O exercício que eu venho feito, não com tanta frequência, mas que eu já comecei a sair da inércia, foi motivado pelo fato de que na minha gravidez eu quero ter uma gravidez saudável. Assim, o que eu puder fazer para evitar qualquer tipo de problema ligado ao meu sobrepeso, eu preciso fazer. É uma responsabilidade minha. E olha só, é analisando um futuro em que as coisas poderiam dar muito errado, que eu retirei a motivação ou até a disciplina de alterar um comportamento hoje. Isso é muito louco. Mas então você quer mudar um comportamento baseado no medo do que pode acontecer no futuro. Sim, certos comportamentos acho que seria interessante mudar dessa forma. Porque nem sempre quando a gente é otimista demais com as coisas, a gente consegue a resposta ou a disciplina que a gente precisa para levar a cabo. Então, às vezes é pelo medo do que pode se tornar no futuro que a gente pode mudar o nosso presente. E é tenso pensar assim, não é? Mas a nossa sociedade hoje trabalha com tantas coisas intensas, como medo, como choque, como crise,
que acabou que a gente, de certa forma, responde muito bem a esses estímulos. E eu não vou falar pra você, a gente tem que mudar a nossa resposta da motivação pelo medo e tudo. Cada um vai fazer o que achar melhor. Mas eu, pra mim, achei interessante. Uma forma diferente de abordar as coisas. Um exemplo, quando a gente tá doente. Você tá resfriado, sua garganta doendo. Eu tenho certeza que você já pensou alguma vez. Nossa, era tão bom quando a minha garganta não tava doendo. Nossa, era tão bom quando eu tava respirando em 4K, que meu nariz não tava entupido. Nossa, era tão bom quando a minha cabeça tava conseguindo pensar e eu não tava com a sensação de um cérebro de algodão porque eu tô resfriada. Eu tenho certeza que você já pensou nisso. E com certeza você deu muito valor depois que você ficou bem, porque quando você estava doente, você às vezes não conseguia fazer a metade das coisas que você tinha que fazer. Porque você não tinha capacidade física ali. E isso te deu uma vontade de ficar boa logo. Porque é quando você tá bem que você consegue fazer a vida acontecer, fazer as suas vontades, que te deixa bem. Só o fato de você não estar doente já é ótimo. Então, uma reflexão que eu deixo pra você nesse vídeo é que a gente vai ter que reaprender um monte de coisas, porque os nossos velhos hábitos em breve não vão mais funcionar. E você não vai conseguir chegar mais longe do que você chegou até hoje. Esse foi só o começo da nossa jornada com esse livro. Eu pretendo soltar um vídeo toda semana. Conforme eu for lendo os capítulos, vou trazendo os insights para vocês. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se ressoou com o que você tem vivido atualmente, curte o vídeo e se inscreva no canal para você não perder os próximos capítulos. Se você quiser deixar também alguma experiência ou alguma história que você acha que faça sentido com essa nossa reflexão, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior carinho de ler e de conversar com você. Até o próximo episódio, foi um prazer estar aqui com vocês. E lembrem-se, as respostas podem até parecer distantes, mas o guia sempre esteve dentro de você. Tchau!